More high floating. Sim, sim, sim. Agora tá amarelo, né? Não, high floating. E faz forma as coisas, consegue dar sua aula, chegar. E aí, o senhor quer que dê uma relembrada? Não. Não, tá bom. Não? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo lembra de PSP? Você nos relembrar? Não, não precisa lembrar nada. Só Bem rapidinho, assim, ó. Síndrome rapidinho. parkinsoniana. Rapidinho. PSP é uma síndrome parkinsoniana com demência frontotemporal. Acúmulo de tal é parecido com a DBS, CBS, DBS, com a córtico basal, quando a gente vai pensar em quadro clínico e em patologia, fisiopatologia. É a mais comum dos atípicos. A gente tem que lembrar da instabilidade postural, com comprometimento precoce da marcha, quedas inexplicáveis para trás, paralisia do olhar vertical, que pode ser algo mais tardio, e a demência frontoexecutiva progressiva. Aí, deixa eu ver. O paciente pode ter desartrite precoce, afeto pseudobulbar, alteração de marcha, como eu falei. E as alterações do olhar, não só a paralisia, mas como sacada vertical lenta, redução da velocidade do nistagmo, redução da velocidade da própria sacada, sacada voluntária e disfagia, alteração de humor, alteração de sono, mas não caracterizado como distúrbio do sono REM, que é o que a gente mais vê na doença de Parkinson. Nas alfa-sinucleinopatia. Sim, pronto. Fez um resuminho. Pronto. Agora a gente vai pensar no diagnóstico, como que a gente vai primeiro suspeitar da doença e aí orientar esse diagnóstico, que a gente não tem um teste para fazer que vai fechar esse diagnóstico. É conjunto de critérios. Então, assim, os primeiros critérios do PSP foram feitos lá em... O fato da gente não ter um teste específico, você faz e dá positivo, gera um desespero nos pacientes. Os pacientes não acreditam que o diagnóstico é clínico, eles acreditam que tem que ter um exame que está escrito positivo. Você vai falar de imagem, a imagem às vezes ajuda, mas se você não souber o nome do cara que vai fazer para você, não vai ajudar, tá? Então tem que ser uma alteração muito específica, um lugar muito específico que te faça uma imagem decente e que dê sorte de pegar alguma alteração, né? E ainda vai ser possível, provável, mas não vai ser nada definitivo. Sim. Então, na maioria das vezes, você faz o diagnóstico de um parkinsonismo atípico, sugere PSP, o doente vai embora, Uhum. tá? Ele vai para outros médicos, ele passa em outros dois, três médicos e depois ele volta, tá? É assim, tá? Não se incomodem que o seu paciente vá em outros médicos. Isso é um discurso meio besta quando você pensa na parte econômica do negócio, principalmente se você trabalhar em hospitais muito concorridos como Einstein, como Sírio, entendeu? Você precisa cativar o teu doente para poder mantê-lo. Então não se incomode, ele vai fugir, depois ele vai voltar, tá? É assim mesmo, né? E porque é duro de aceitar que você tem uma doença que não tem expectativa de cura e que você vai morrer em alguns anos de cadeira, de não sei o quê, e sem ficar demente, muitas vezes, né? Bom, então a gente vai usar um conjunto de critérios principalmente para fazer esse diagnóstico. Os primeiros conjuntos de critérios foram publicados em 96 e eles escreviam uma PSP possível e uma PSP provável. Esse conjunto tinha uma especificidade muito alta, mas o problema é que ela não tinha uma sensibilidade alta. Então ficava de fora alguns, principalmente variantes de PSP que hoje a gente sabe que deveriam ter entrado. E aí, por isso que em 2017, a Sociedade Internacional de Parkinson e Distúrbios do Movimento fizeram um novo conjunto de critérios. Esse novo conjunto aumenta muito a sensibilidade e ajuda a identificar suas variantes. Não é tão específico, mas ele é importante para pegar as variantes do PSP. O que eles colocam de orientações principais? É um distúrbio progressivo que piora com o longo da idade e ele vai iniciar mais de 40 anos. Quando a gente pensa menos de 40 anos, já fica muito menos provável de realmente ser PSP. A origem, ela é principalmente esporádica e a gente já viu alguns pacientes que tinham variações patológicas no gene MAPT, só que é muito pouco mesmo. A maior parte é esporádico.
Para se fazer um diagnóstico definitivo daquele que o paciente quer o teste, não existe. É sempre pós-mortem, então, confirmação neuropatológica depois que o paciente já morreu. Diagnóstico provável e possível. Então, a gente vai abordar principalmente a sensibilidade para conseguir orientar esse diagnóstico. Esses novos critérios, eles também vão trazer, além de provável e possível, o sugestivo, que quando a gente pega o paciente e algumas características dele, eles podem pensar alguma alteração precoce da PSP e ele pode entrar nesses critérios. E aí, como a gente falou, o diagnóstico não é fácil, é uma sobreposição de características com outras doenças parkinsonianas. Geralmente, quando a gente está vendo um paciente com PSP, ele tem muitas características de córtico basal, algumas coisas que não encaixam. Então, se a gente for tentar encaixar naquela síndrome clássica que a gente conhece, muitos pacientes ficariam de fora do diagnóstico de PSP. Então, para isso, a gente precisa usar alguns critérios de suporte para pensar que o paciente realmente pode ter esse diagnóstico. Então, a ausência de melhora da bradicinesia ou da rigidez com a levodopa, o paciente que tenha disartria precoce e hipocinética, o paciente, não aquele que a gente até falou na última aula, não aquela Instrutor lá. distúrbio respiratório, mas é uma disartria um pouco mais que vem da garganta. Uhum. O paciente tem disfagia precoce, também critério de suporte, fotofobia e achados de imagem que podem ajudar a gente. Não só a tomografia, a ressonância, que vai mostrar, que eu vou mostrar mais para frente, mas outras imagens hoje em dia muito mais específicas, que vão mostrar o hipometabolismo do mesencéfalo Funcional, né? e degeneração dopaminérgica. O que a gente tem que pensar, ixi, ficou meio coisado, mas o que a gente tem que pensar para excluir o diagnóstico de PSP? Quando o paciente tem muito mais déficit de memória do que alguma alteração frontoexecutiva, o paciente que tem desautonomia precoce, a gente tem precoce proeminente no quadro, a gente tem que pensar nas outras síndromes parkinsonianas. Quando o paciente tem a ataxia apendicular, também já diz contra um diagnóstico de PSP. Paciente com alucinação, flutuações cognitivas, dependendo da flutuação, né? Tem que encaixar no quadro mais de frontotemporal. O paciente que tem achados de neurônio motor também afasta um pouco mais esse diagnóstico. Histórico prévio de encefalite. Quando começa o início súbito da doença, porque querendo ou não é um início precoce, e aí é o início progressivo. E aí a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais. E na imagem, quando a gente vê alguns achados que podem cursar com alguns sintomas de PSP, mas que iriam afastar e pensar em outro diagnóstico, como uma leucoencefalopatia grave, paciente com hidrocefalia, um AVC muito extenso, ou, vamos ver o que eu escrevi aqui, outras lesões cerebrais focais que vão explicar o quadro clínico. Aí, se você pensar, ó, déficit de memória, DCL, é o de baixo, high flow. Déficit de memória, DCL, desautonomia, MS, Sim. né? Então, demência de corpo de Levy, desautonomia, atrofia de múltiplos sistemas, ataxia, atrofia de múltiplos sistemas, alucinação, demência de corpo de Levy, flutuação cognitiva, degeneração córtico-basal, achado de neurônio motor, ela, e aí o secundário. Exatamente isso, né? Você define um e os outros, o que define os outros exclui um. Sim, exatamente. E aí, que agora tá aparecendo essa barra aqui atrás. É o high floating, isso. Enfim. Hum, Agora, foi. Tá. E aí, como eu frisei antes, esses critérios novos vão incluir outras variantes e também mostra a sobreposição de PSP com córtico basal. Então, tá dando para ler? Que acho que tá me pedindo. Tá tudo bem, né? Se você conseguir ler, tá bom. Basicamente, é uma tabela que os critérios novos eles introduzem para a gente quando a gente vai pensar em PSP. Definitivo só com neuropatológico, diagnóstico neuropatológico, provável, possível ou sugestivo. E aí, aqui, ele vai trazer algumas características específicas para a gente orientar o nosso diagnóstico, vendo se é, por exemplo, uma PSP com aquela síndrome clássica, que é a Richardson, que a gente tinha falado na última aula. Ou, por exemplo, o PSP com predominante alteração oculomotora. Ou PSP com
córtico basal. Então, assim, Geração dependendo, baixa, então, né? isso, dependendo dos sintomas que aparecem, que eu vou mostrar no próximo slide, que são essas combinações aqui, a gente vai orientar para um tipo de variante da PSP. Isso é bom para classificar, né? É, É. é bom para também a gente entender e falar para o doente, olha, você tem PSP realmente, isso é uma variante, isso não é a síndrome clássica, mas é uma variante e é PSP. Então, quando a gente vai pensar nas principais características que a gente tem que olhar e combinar para colocar nessa tabela, para conseguir dar um nome, são essas daqui. Então, primeiro, disfunção do olhar, pode ser tanto a paralisia vertical, ou as sacadas lentas, ou aqueles square wave jerks, ou a apraxia do piscar também. Alteração de postura. Então, quando o paciente ele cai em menos de 3 anos do começo da doença, tendência de cair no pool test, tem que fazer o pool test para ver se é positivo ou não. Enfim, aí vai mostrar alguns critérios importantes que a gente vai pensar em diagnóstico de PSP, juntar e aí colocar aqui nessa tabela. E a letrinha, ele pelo menos ajuda um pouquinho, que ele põe a letrinha para facilitar, né? Ordem ocular, Mas, P de postura, A de acinesia e C de cognição. isso. Tá bom. Já ajuda a ficar mais palatável, né? Porque senão fica insuportável. Sim. E aí, também é uma tabela da orientação diagnóstica que os critérios novos colocam. Então, ele também fala dessas variantes, todas essas de diagnóstico aqui são as variantes de PSP. Então, com alteração de linguagem, com alteração frontal. E aí ele mostra como que o paciente vai se apresentar. Essas coisas estão ficando difíceis. A última vez que eu estudei isso, tinham 6. Já tem 8. Aqui tem até mais. Já tem. Então, essas coisas vão ficando mais difíceis. E tem Mas é assim mesmo. A ciência vai evoluindo assim. Vai ficando difícil, ficando difícil, ficando difícil, ficando difícil. Aí vem um Einstein e vum, junta tudo. Você fala, oh! Aí vem gente acrescentando coisa, o treco vai ficando difícil. Sim. É assim mesmo. E assim, também pensar aqui nos critérios de exclusão que eu tinha colocado mais cedo, eles não são necessariamente de exclusão, né? É para você pensar em algo a mais. Então, por exemplo, que a gente tinha até falado, que o paciente não tinha que responder a levodopa. Isso é um critério que afasta o diagnóstico, mas ele não exclui, tanto que a gente tem um PSP com parkinsonismo, que ele responde a levodopa. Provavelmente não vai ser igual a doença de Parkinson, que responde muito a levodopa, mas vai ter alguma resposta. Então, só um critério não exclusão, né? Um critério que afasta, que faz a gente acender o alerta, ele não é o suficiente para a gente afastar completamente o diagnóstico. Então, sempre tem que pensar no quadro clínico como um todo. E aí, aqui é só um esquema, basicamente, de tudo que eu falei. Para a gente orientar. Então, por exemplo, o paciente ele vem com a gente, ele tem uma alteração visual. Então, seja a paralisia vertical ou seja sacadas que são um pouco mais lentas. Aí a gente vai pensar, o que mais ele tem? Se ele tem alguma alteração de postural, de instabilidade postural, se ele tem mais alguma coisa de parkinsonismo, ou alguma coisa mais de cognição. Isso para a gente dar o diagnóstico certeiro, assim, de nome e sobrenome, né? Então, seja possível, seja provável. E aí aqui ele... É só a legenda desse daqui, que ele mostra, por exemplo, se a gente pegar aqui, o PSP com P, PSPP aqui. Aí a gente vem aqui, PSPP, com parkinsonismo, isso. Aqui é a sigla e aqui é o nome completo. Sim, ótimo esse quadrinho, né? Muito bom. Mais prático, né? Sim, para a gente olhar e já fazer rápido, né? Sim, é um resumo das outras duas tabelas que estão nos slides anteriores. Enfim, como a gente falou, os novos critérios, eles vão diminuir a especificidade, aqui não é sensibilidade. Ele aumenta a sensibilidade e diminui a especificidade do diagnóstico. E aí não tem jeito. Se você aumenta a sensibilidade, você reduz a especificidade. Sim, sim. Pouquíssimas coisas aumentam os dois juntos, né? É sempre assim. Mas é assim, porque você aumenta a sensibilidade, você capta mais. Daí vem ouro, vem platina, vem níquel, vem cobre, você que se vire para separar. Mas você pediu metal.
né? Se você pedir só ouro, vem só um pouquinho, né? E passa ouro no meio dos outros metais. Então é assim mesmo. Você quer fazer o diagnóstico? Primeiro você tem que captar bastante e depois vai afinar. Tá? Então tá certo. E é principalmente quando a gente vai pensar no diagnóstico precoce. Porque, assim, Sim, ao longo da doença, o paciente tem uma sobrevida aí de mais ou menos até 10 anos. Ao longo da doença, a gente vai ver o fenótipo mais parecido com o PSP que a gente conhece. Só que no começo, quando o paciente começa com algumas alterações, é difícil ele já se incluir nessa caixinha. Então, para a gente conseguir. isso, fazer o diagnóstico precoce. Acho que o paciente merece o diagnóstico, sabe? Hum. Digamos que ele não mereça, que ele seja um mau caráter. E aí? Não é merece. Ele, não é que ele merece, é sua obrigação fornecer o diagnóstico mais preciso possível, porque isso daí é difícil. Porque do mesmo jeito que os doentes só acreditam quando tem um papelzinho com positivo, para nós, quando tem um papelzinho com positivo, também ajuda. Eu já fiz o diagnóstico, tá aqui. Então, assim, não é que ele mereça, mas ele precisa se programar. Uhum. A nossa cultura não lida bem com óbito, mas existem culturas que lidam muito bem, né? Já contei a história disso, que era uma PSP, que era uma professora do Nordeste que eu atendi. Ela pegou um avião e veio até São Paulo para passar comigo, porque alguém que foi residente aqui era parente dela e falou, vai! E era uma PSP, já tinha passado com uns 3 neurologistas e não resolveu. Quando eu expliquei o que era, ela leu sobre PSP e ela leu sobre PSP há... Isso aí já faz mais de 10 anos, tá? Então ela leu, hoje já é ruim, quando ela leu era muito pior. Ela era uma professora super culta, inteligente, um bom nível sociocultural, tinha posses, né? Que o marido deixou ela bem e tal. Ela não teve dúvida, ela já se acertou tudo, já dividiu em vida, já acertou tudo que tinha que acertar, né? Para se preparar para morrer. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi isso. Faz mais de 10 anos, faz quase 20. Foi a primeira vez que eu vi isso. Fiquei assustado até. E ela se programou e tranquilo, falou: não preciso mais vir para São Paulo, que eu já sei o que eu tenho, vou me ajeitar, né? Né? E ela se programou e ela faleceu em 3 anos. Ainda mais naquela época, né? Então é importante, você tem a obrigação de dar o mais próximo possível, né? Para o paciente. Nem sempre ele vai aproveitar. Eu diria que na maioria das vezes ele não aproveita, tá? Mas tem muito. Os que podem aproveitar têm que ter o direito, né? Numa coisa tão imprecisa como essa, né? Tão imprecisa, tão inexata e que compromete tanta qualidade de vida de uma pessoa sem comprometer a cognição no começo, Uhum. né? Então é complicado, né? Pode explicar isso. Ah, então foi isso. A maioria dos pacientes, a gente vai fechar primeiro, precocemente, um diagnóstico possível sugestivo, e aí ao longo do tempo ele vai evoluindo para um diagnóstico provável. Uhum. Então, o que a gente sempre fala, não só na PSP, mas em todos os parkinsonismos, que o diagnóstico ele precisa ser reavaliado toda hora, principalmente nos primeiros 5 anos do diagnóstico de uma síndrome parkinsoniana. Os pacientes que também vão se encaixar nesses critérios como sugestivo de PSP, eles vão ter falso positivo, porque a gente aumenta muito a sensibilidade. Então, ao longo do tempo, a gente vai conseguir encaixar eles também em doença de Parkinson, ou córtico basal, ou atrofia de múltiplos sistemas. Então, aqui, de novo, não saiu quebrado, mas eu só ajustar. Então, a gente não vai usar só o quadro clínico para diagnosticar a PSP, mas a gente vai ter que reavaliar esses critérios a todo momento para conseguir dar o diagnóstico certo ao longo do tempo para o paciente. Quando a gente vai pensar em diagnósticos diferenciais, principalmente no começo da doença, a gente tem que pensar em outras etiologias, como etiologia vascular, hidrocefalia de pressão normal, que muitas vezes vem, os principalmente no SECOM, o paciente vem encaminhado com uma imagem de hidrocefalia de pressão normal. Quando a gente vai ver, o paciente tem muito mais do que isso.
doenças autoimunes, como algumas encefalites específicas, doenças infecciosas a gente tem que afastar também. Aquele MOCRE é doença autoimune? O que Aqui, que é MOCRE MOCRE. síndrome? Eu não sei. Ah, Sintomático, MOCRE síndrome, à esquerda. é esse daqui. É, não É sei. uma post-aortic surgery. Ah, depois de cirurgia aórtica? Esse eu não, esse eu não conheço. É, eu também não Tá, é sei. depois de uma cirurgia aórtica, tá vendo? Essas cirurgias que mexem no motor, tá? Cirurgia cardíaca e de aorta, não é coisa simples, entendeu? Quando você põe o cara no motorzinho de bicicleta, que é a extracorpórea, Motor. é um motorzinho de bicicleta, entendeu? Funciona, mas às vezes não dá a velocidade que a gente quer, entendeu? Tem um monte de síndrome pós-extracorpórea, tem que sempre ficar de olho, tá? Toda vez que vocês forem na UTI atender um doente É. pós-extracorpórea, tem uma síndrome extracorpórea e tem esse treco aí que eu não sabia o que é, não. Então tá bom. Então, doenças infecciosas, como até neurosífilis, doença de prion, que a gente vê bastante, doenças metabólicas também precisa afastar, então, aquelas demências reversíveis que a gente sempre afasta no começo do diagnóstico, e outras doenças degenerativas. A gente também tem que pensar, não pode excluir hoje em dia doenças genéticas, Niemann-Pick ou demência frontotemporal genética com parkinsonismo, que entraria numa subvariante aí do PSP. O Forra, o Forracab, que é o PAC 9. Tá, Isso. tá bom. Ah, então, assim, como a gente falou, o diagnóstico, principalmente de paciente vivo, é essencialmente clínico. Pensar sempre na instabilidade postural precoce, nas quedas inexplicadas, paralisia ou alteração do olhar vertical, rigidez axial e disfunção frontoexecutiva. Esses são os principais fatores, ou o principal diagnóstico que a gente tem. A gente tem algumas escalas que podem ser usadas tanto para a gente pensar no PSP, quanto para continuar fazer o segmento do paciente, ver se ele, como é que ele está evoluindo. Então, essa primeira escala, ela é composta por 28 itens, vai abranger as principais características do PSP, que é muito usado em ensaio clínico, em ensaio terapêutico, para a gente ver o segmento do paciente, até mesmo para pensar quando a gente está pensando no diagnóstico. Tem escala de qualidade de vida e tem escala de Parkinson aqui, que é doença parkinsoniana, doença não, síndrome parkinsoniana, que vai ajudar a gente a diferenciar pela essa escala a doença de Parkinson e PSP. Então, sempre fazer exames laboratoriais no início do quadro para afastar diagnósticos diferenciais. O teste genético é muito restrito à indicação, principalmente quando começam os sintomas, paciente muito jovem, menos de 40, 50 anos. Quando o paciente tem histórico familiar, seja de PSP ou algum outro parkinsonismo. Como eu tinha falado, a maioria dos casos ela é esporádica, mas quando o paciente tem um gene MAPTH1, vai aumentar muito o risco de ter a doença. Mas ele não ter o gene também não vai falar que ele não vai ter a doença. A ressonância magnética pode ajudar, então vai identificar aqueles marcadores estruturais e vai ajudar a excluir outras características. O achado clássico que a gente conhece é a atrofia do mesencéfalo, geralmente está acompanhado da preservação da ponte e também a atrofia dos pedúnculos cerebelares superior. Então, é aquela alteração bem aqui de frente do mesencéfalo, que a gente fala o sinal do beija-flor, no corte sagital, e no corte axial, a gente vai ver a atrofia dos pedúnculos cerebelares e vai ficar aquela cabeça do Mickey. E muda o ângulo entre o ângulo da orelha do Mickey aqui, ó, do mesencéfalo, esse ângulo, e aquele ângulo superior ali, ó, entre as orelhas do Mickey também. Então tem algumas mudanças aí nesses ângulos que são calculados. Então, hoje em dia é muito calculado essas razões, não é só por vista, que a gente está acostumado de ver, mas eles fazem a razão do mesencéfalo pela ponte, no corte sagital, que vai medir a área do mesencéfalo, pela área da ponte, vai mostrar que o mesencéfalo tem uma área muito menor. E faz
a medida tanto do mesencéfalo como dos pedúnculos que o senhor falou, que vai mostrar também uma razão alterada. Sim. Então, se a gente quiser colocar na calculadora, a gente pode colocar para ajudar. Novos parâmetros que esses critérios de 2017 trouxeram para a gente na imagem. É a medida dos ventrículos laterais, dos cornos frontais, e do terceiro ventrículo, que também vai mostrar uma atrofia fronto-subcortical. As imagens mais avançadas a gente usa também, pode orientar o nosso diagnóstico, como a ressonância por difusão e essa Free Water Imaging, que vai mostrar o movimento da água extracelular, vai mostrar basicamente a neurodegeneração e perda de integridade tecidual. Óbvio que sozinho ela nunca vai fazer o diagnóstico de PSP, porque qualquer demência vai mostrar isso, mas junto com o quadro clínico, a gente consegue perceber que vai ter alteração principalmente no mesencéfalo e em pedúnculo cerebelar superior, que é onde a gente tem a atrofia. O PET-FDG também pode ser usado, vai reforçar o diagnóstico quando a gente tem a clínica compatível e vai mostrar o hipometabolismo do mesencéfalo e frontal subcortical. O DaT-SPECT também, DaT-Scan, né, vai mostrar a presença de parkinsonismo degenerativo nessas regiões, mas também não vai diferenciar entre as síndromes parkinsonianas. Hoje em dia tem imagem que vai mostrar a proteína tal, então ela é usada principalmente na pesquisa. Talvez no futuro a gente comece a ver ela mais no nosso dia a dia, É né? daí que vai vir o diagnóstico definitivo em vivo. Para Aí mim, entendeu? Para mim, é com isso aí que vocês vão fazer o diagnóstico definitivo. Vocês vão ter um exame e vocês vão falar, ponto, acabou. Aí, beleza. Uhum. Eu acho que é daí que vocês vão tirar o diagnóstico primeiro e depois, mais uns 10 anos, vocês tiram o tratamento. A única coisa do PET para proteína tal é que ele não vai conseguir diferenciar o PSP da CBS, né? Sim. Da partícula basal, porque as duas são por acúmulo de tal. Vai diferenciar da sinucleiopatia, então da doença de Parkinson e atrofia de Que é múltiplos o sistemas. 4R e 3R, né? Isso. E muito se fala também nos neurofilamentos, do líquor, do plasma, mas assim, ele só vai mostrar que tem um dano neuronal, um dano glial, mas ele não vai conseguir orientar qual que é o tipo de diagnóstico, de onde que está vindo. Então, para fechar, ele reforça para a gente que o PSP ela é uma taupatia de 4 repetições, uma taupatia primária, com depósito anômalo dessa proteína tau hiperfosforilada, tanto nos astrócitos, nos neurônios e oligodendrócitos. É uma proteína tau diferente do Alzheimer e é mais parecido com o córtico basal. A degeneração vai predominar, então, no globo pálido, no núcleo subtalâmico, na substância negra, ponte, mesencéfalo dorsal e colículo superior e no núcleo denteado. E a clínica está aí, né? Se você lê tudo Sim. isso, você entende por que tem a clínica. Tem. Sim. E é isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acho que isso que é importante, vocês saberem que essas coisas têm. É óbvio que ninguém decora isso tudo. Talvez quem faça movimento saiba, mas eu faço movimento, não sei decorar isso daí. A gente sabe onde procurar. Hoje em dia, o que interessa para vocês não é ter as coisas de cor, é saber onde procurar, tá? Vai sempre ficar como possível, provável, não sei o quê. E o que você tem que orientar o seu paciente, o mais importante, é que ele tem um diagnóstico de uma doença que não tem cura. Quando eu falo para um doente que ele tem uma doença que não tem cura, eu sempre acrescento que diabetes também é uma doença que não tem cura, que hipertensão também é. Porque aí isso alivia um pouco o trauma, entendeu? Você fala que é Parkinson, que não tem cura, ele fala, acabou a minha vida, né? Você tem que falar a verdade para o doente, mas não deve tirar a esperança do doente. Você tirou a esperança, não sobra nada. E você empurra o suicida para o suicídio. Então, assim, ó, o senhor tem uma doença, essa doença não tem cura, isso vai piorar sim, o senhor leu, vai piorar, porque eles leem, né? Hoje em dia, né, com essa coisinha aí que chama computador, todo mundo lê. Então, assim, o senhor tem uma doença, é uma doença que não tem cura,
Mas quem tem diabetes também tem uma doença que não tem cura, quem tem pressão alta também tem uma doença que não tem cura. Nós vamos tratar, nós vamos ajudar o senhor, eu estou sempre aqui à sua disposição, tá? Eu, nos casos, dou até meu telefone, só que eu não atendo o telefone e aviso que eu não atendo, que eu converso só pelo WhatsApp e que não é pronto-socorro, tá? Porque se você ficar para fazer pronto-socorro, você está lascado, você não vive. Né? E fora que você tem momentos que você quer fazer um xixi, tomar um banho, né? Então, e o doente não aguenta 20 minutos de banho, ficam desesperados. Então, assim, aí você tem que explicar para o doente que vai ter fases, que vai piorar, que não sei o quê, mas que a gente vai ajudar, diminuir o sofrimento, né? Blá, 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 entendeu? Isso é importante. E aí você vai procurar e vai começar a encaixar o seu doente. A desproporção mesencéfalo-ponte me parece a coisa mais importante na imagem, entendeu? Foi o que sempre me norteou. A pitomba do beija-flor, para mim, aquilo sempre foi um beija-flor. Eu falei, ué, mas não era um Pra mim beija-flor? também. Para mim sempre foi. Na normal não parece um beija-flor. Aí parece um beija-flor. Só falta as asinhas, que é o cerebelo, as asinhas ainda, né? Então, assim, tá batendo as asinhas ainda. Então, é um beija-flor, sempre foi. Aí não, o biquinho do beija-flor, nunca consegui enxergar isso direito. Aí, quando começamos a pensar na proporção entre mesencéfalo-ponte, me ficou mais fácil. Nessa figura ainda não está bonito essa desproporção, viu? Tem umas figuras que o mesencéfalo é achatadinho, pequenininho, e a ponte é barrigudinha. Outra coisa que acontece na AMS, ela é uma barrigudinha que está fazendo exercício. Então, ela é chapada, assim, né? E, e no PSP é a barriga redondinha. Então, é isso que às vezes ajuda a gente a fazer os diagnósticos diferenciais na imagem, tá? Tem que ser uma imagem decente e, dependendo de como for, você tem que escolher o lugar. Para convênio, para quem não tem convênio que vai no Einstein e no Sírio, ou que não vai no Fleury, porque tem um tipo de convênio que vai no Einstein, no Sírio e no Fleury, que é os tipo TOPS, que a maioria do povo que a gente vai atender não tem, tá? Mesmo porque a gente atende velho. E para pagar Einstein, Sírio e Fleury, um velho dá acho que 15 pau. Meus vizinhos têm Que Einstein, Sírio e mais, Fleury, eles pagam 15 mil cada um. Sim. Né? Então precisa ter juntado um tanto de dinheiro na vida, lembrando que um velho nem sempre acumula mais dinheiro, ele só gasta. Né? Então, para quem não tem convênio bom, os convênios médios atendem na BP. BP parece uma opção interessante. Em Santo André, por exemplo, eu gosto do Virman, eu acho que tem um laudo legal. Então você tem que conhecer o laudo. Ou você tem que ligar para o radiologista. Faz corte fino de mesencéfalo, você tem que falar para ele. Né? Ele tem que falar, eu quero avaliar a proporção, tal, não sei o quê. Aí, se conversando com ele, talvez você consiga um exame com melhor qualidade. Os exames que a gente recebe é tudo cachorro louco. Né? Os exames que eu recebo no ABC Fundos é desgraceira, entendeu? Só deixa lá. Então, pois é, aí você tem que pegar o cara certo, você tem que saber que ele está lá. Então, Eu que tenho então, de um formulário que o paciente preenche, e aí ele se perguntou se você tem preferência por algum médico para laudar. isso, aí tudo bem. Aí você Aí coloca o nome, tipo, orienta É, por o nome de, sei lá, o Dr. Rocha. Rafael Rocha, que vai ele ou a equipe, e aí você tem certeza que o laudo é bom, né? Mas é difícil, entendeu? É difícil. Pode ir no recording, tal.